Existem muitas tecnologias que se perderam no passado e objetos que não podem ser explicados, indo diretamente contra o conhecimento moderno. Construções impossíveis de serem feitas pelo homem antigo, objetos à frente do seu tempo e por aí vai. Conheça hoje as descobertas mais misteriosas que os cientistas ainda não conseguiram explicar. Roda a vinheta! Ollantaytambo é hoje um parque arqueológico que representa o que sobrou da cidade ancestral, que foi levantada no local durante o século XV pelos nativos da região. As construções são tão impressionantes por vários motivos, mas principalmente pelo fato de existirem pilares formados por pedras de até 70 toneladas, que eram capazes de conter terremotos. Caracas! Já seria difícil transportar algo assim a um lugar plano com todas as máquinas e tecnologias que temos. Porém, os caras fizeram isso há milhares de anos atrás, carregando blocos de pedra de 70 mil quilos da parte baixa até o topo da montanha. Como eles fizeram isso é um mistério que não pode ser explicado. Essas pedras também são perfeitamente lisas e polidas, deixando claro que utilizavam algum tipo de máquina para moldá-las. Além de tudo, estudos recentes mostraram que a real serventia desses pilares era evitar estragos com terremotos. Olha que loucura! Essas rochas eram os principais pilares da construção antiga, e quando havia um tremor, elas se mexiam junto com a terra, deixando a cidade ainda de pé. Essa provavelmente é a primeira construção com um sistema anti-terremoto do mundo. Hoje em dia basta abrir a torneira para ter água à vontade, porém há 1500 anos atrás não existiam bombas ou canos. Mas mesmo assim, um povo super inteligente fez um sistema de distribuição de água potável, que os cientistas até hoje não podem explicar. O quê? Não acredito. Os Wari, uma tribo que viveu antes dos Incas, deram um jeito de cortar perfeitamente rochas vulcânicas duríssimas. Segundo especialistas, eles usaram algum tipo de serra super precisa e resistente. Ué, mas espera aí, só tem um problema. Nem sequer existia energia elétrica e muito menos essas ferramentas modernas. Então como eles fizeram isso? Dessa forma, esse povo que sofria com a seca deu um jeito de canalizar a água da neve que derretia nas montanhas a quilômetros de distância para que chegasse fresquinha em suas residências. Para isso, eles saíram construindo canais inclinados por dentro das montanhas. Dessa forma, o líquido era empurrado pela gravidade e conseguia chegar com força o suficiente até o povoado. Seja lá quem fez isso tinha um conhecimento de física e matemática à frente do seu tempo, mano, pois tudo é milimetricamente calculado e extremamente eficaz. Ah, tá de sacanagem, né? Tá me dizendo que os caras fizeram um sistema rudimentar de água encanada há mais de 1500 anos atrás, sem energia elétrica ou conhecimentos de engenharia moderna? Isso mesmo. Os estudiosos afirmaram que reproduzir tal maravilha da engenharia hoje em dia seria quase impossível, mesmo com os conhecimentos atuais e máquinas modernas. Para muitos, os aliens construíram as pirâmides do Egito, mas não precisa ir para outro continente para contemplar um local supostamente feito pelos ETs. As construções de Cusco, no Peru, deixam os cientistas com a pulga atrás da orelha. E o motivo é simples, elas não deveriam existir. Blocos de pedra que podem pesar 1 tonelada, encaixados com tanta perfeição que não passa uma folha de papel entre eles. Além disso, não existia cimento ou argamassa, tudo ficou de pé usando apenas a força da gravidade. Incrível! O que deixa essa obra mais impressionante é que nenhuma dessas pedras possui o mesmo tamanho, mas mesmo assim se encaixam perfeitamente, como se fosse um maravilhoso Tetris do mundo antigo. Até parece que a natureza fez os blocos no formato ideal para caber naquele exato local. Ou é isso, ou os antigos tinham uma ferramenta capaz de fatiar pedras como se fosse faca quente na manteiga. Uma construção que é impossível de ser explicada pela engenharia moderna.
Enquanto prédios atuais não duram mais de 100 anos, essas construções possuem milhares de anos, sem concreto ou vigas de aço, sobrevivendo aos ataques dos espanhóis e até mesmo terremotos. As sociedades antigas aqui da América Latina eram muito mais tecnológicas do que imaginamos. Uma prova disso vem do povo Nazca lá do Peru. Há cerca de 1500 anos atrás, para enfrentar o problema das secas, eles desenvolveram um sistema de engenharia hidráulica à frente do seu tempo, capaz de armazenar e fornecer água, e assim transformaram uma região desértica e seca em um paraíso com zona fértil e cultivável. É impressionante. Para isso, eles criaram dezenas de poços capazes de coletar a água da chuva e armazená-la, além de canalizar em riachos e nascentes próximas. Tudo isso ficou conhecido como Aquedutos de Cantálope. Esse sistema possui um formato espiral e é extremamente eficiente. Por baixo da terra, todas essas reservas são conectadas através de canais feitos com pedra e madeira, formando um verdadeiro sistema de encanamento subterrâneo capaz de irrigar até os locais mais áridos da redondeza. O melhor de tudo é que esse sistema foi tão bem feito que ele funciona até os dias de hoje, é mole, sem precisar de nenhuma intervenção humana. Olha que loucura! Hoje precisamos de canos, motores, energia elétrica e caixa d'água para ter água em casa. Porém, há mais de 1000 anos atrás, os nativos do Peru conseguiram a mesma coisa usando apenas pedras, madeira e um conhecimento inexplicável para sua época. Um dos fenômenos mais esquisitos da biologia é esse daqui, conhecido como o Rei dos Ratos. Pode parecer que alguém foi maldoso e amarrou vários ratinhos pela cauda, mas na verdade isso é uma coisa que aconteceu naturalmente. Diversos roedores unidos pelo rabo de tal maneira que fica impossível de se soltarem. Bizarro! Esses camundongos crescem mais ou menos ao mesmo tempo, ficam todos do mesmo tamanho e passam a viver como se fossem um único ser, tipo um coral do mar, só que de ratos. Estudos realizados já comprovaram que a cauda deles se calcifica e isso faz com que os bichos fiquem unidos para sempre até falecerem. Porém, nenhum cientista da Terra consegue explicar como nem o porquê tal coisa acontece. Apesar do Rei dos Ratos ser algo bastante raro, a maior parte dos casos aconteceu na Alemanha, sendo que o maior já encontrado pelo homem foi um amontoado de 32 ratos. O primeiro relato desse fenômeno aconteceu em 1564, porém já foram encontrados exemplares mumificados de bem antes que isso. Durante uma série de pesquisas que aconteciam na Rússia em 1991 para extração de minérios, foi encontrado esse objeto minúsculo, feito de metal, com aparência semelhante à de uma bobina moderna. Nada demais, se não fosse pelo fato desse minúsculo objeto ser de 20 mil anos atrás. Isso deixou todo mundo científico com dúvidas, pois moldar metal de maneira tão precisa e com tamanho tão reduzido pode sugerir que alguma civilização já manjava da nanotecnologia há dezenas de milhares de anos atrás. Por conta dos formatos, tudo indica que é algo produzido artificialmente e não uma formação natural. Os maiores objetos atingiam apenas 2,99 centímetros, enquanto os menores não chegavam a 1 milímetro. Daí surge outra dúvida: para que eram usadas essas peças minúsculas? Não sei te dizer. As descobertas russas ainda seguem sendo um mistério, pois um dos principais pesquisadores do assunto acabou falecendo em 1996, e a falta de pistas fez com que os estudos ficassem de lado e sem explicação até hoje. Um estudante de medicina britânico chamado Aaron Smith caminhava pela praia de Sandersand, na Inglaterra, quando se deparou com essa esfera brilhante no meio das rochas. O jovem ficou muito curioso e resolveu abrir, afinal de contas não pôde conter a curiosidade em descobrir o que tinha lá dentro. E quando conseguiu, encontrou algo muito raro, um fóssil de um molusco pré-histórico inteiro 100% preservado no interior da bola brilhante. Uhul! Fósseis geralmente são achados raros, que os arqueólogos demoram anos para encontrar,
Porém, esse rapaz foi certeiro e conseguiu um exemplar muito bem preservado de milhares de anos atrás. Ele deveria largar a medicina e se tornar um arqueólogo, hein? Porque aparentemente leva jeito pra coisa. Pode parecer estranho pensar assim, mas alguns estudiosos acreditam que chegou a existir um robô voador há 4 séculos antes de Cristo, há milhares de anos atrás. Um filósofo grego chamado Arquitas de Tarinto teria projetado o primeiro objeto voador de autopropulsão, ou seja, que se mantinha sozinho no ar, o que ficou conhecido como pombo de Arquitas, mas que hoje poderíamos facilmente chamar de o primeiro drone do mundo. Caracas. A questão é como ele tinha conhecimento para fazer uma coisa dessas há mais de 2000 anos atrás. A ciência não pode explicar. O nome original é porque esse mecanismo foi feito em formato de pombo e, segundo o que restou de informações, o passarinho de ferro voou por uma distância de incríveis 200 metros. O inventor conseguiu realizar a proeza usando apenas mecanismos inspirados no voo dos próprios pássaros e peças de metal e madeira. Infelizmente, com o passar dos séculos, os inventos do grego acabaram se perdendo. O que resta são apenas fragmentos escritos e por isso é impossível saber perfeitamente como essa geringonça funcionava. Por isso, Arquitas é considerado um dos fundadores da mecânica e o pai da robótica. Pois é, meus amiguinhos, um cara há 2000 anos atrás fez um robô capaz de voar, sem usar pilhas ou mecanismos eletrônicos. Acredite se quiser. Na hora de construir qualquer edifício, todos pensam em fazer a base primeiro e depois ir subindo a obra. Mas esse não foi o caso das igrejas de Lalibela, que simplesmente foram construídas de cima para baixo. Como assim? Não entendi. Na verdade, elas foram esculpidas em rochas gigantes que ficam na Etiópia e que hoje são consideradas patrimônio da humanidade. No total, são 11 igrejas, um mosteiro e diversas casas mortuárias, sendo que o Templo de São Jorge é o principal. Essas construções foram feitas no século VII, quando o rei de Lalibela ordenou que as escavações acontecessem, já que ele seria o herdeiro do reino de Salomão, que está descrito na Bíblia. Por mais que tenha informações da história por trás dessa maravilha da engenharia antiga, ninguém sabe dizer ao certo como foi que trabalhadores comuns conseguiram esculpir essa quantidade de igrejas perfeitamente retas e simétricas, sem nenhum defeito sequer, em uma rocha super dura e difícil de trabalhar, usando apenas ferramentas como formão e martelo. Estudiosos acham que foi usada uma tecnologia desconhecida, pois com esses objetos rústicos seria impossível fazer cortes tão simétricos e perfeitos. Alguns autores que estudaram a construção comentaram que parece que as rochas foram cortadas com um laser. A religião local fala do processo de construção desses templos. Segundo a sua crença, os homens trabalhavam pela manhã e à noite desciam anjos brilhantes do céu para terminar o serviço. É claro que muitos ufólogos desconfiam que esses anjos, na verdade, eram seres alienígenas. No México, mais especificamente no estado de Jalisco, existe algo que vem sendo estudado pelos últimos 80 anos, mas que ainda deixa muito cientista com a pulga atrás da orelha. Nas colinas de El Toro, foram encontrados sítios arqueológicos que possuem várias esculturas e pedras ornamentais com desenhos e formatos inexplicáveis. Os arqueólogos engajados em estudar diversas pedras afirmam que a maioria delas não possuem uma explicação plausível e nem o motivo pelo qual foram feitas. Existem cinzeiros, pratos, máscaras, muitas coisas, mas o que mais chama atenção é que praticamente todos os artefatos possuem desenhos alienígenas, imagens de planetas ou pior, existem as que estão em forma de nave espacial. Quem conseguiria explicar uma coisa dessas, já que são peças de milhares de anos atrás? Alguns também possuem símbolos que os especialistas acreditam ser uma língua desconhecida. Vários especialistas já tentaram descobrir o significado desses escritos, mas ninguém obteve sucesso. Os cientistas acham que se trata apenas de uma coincidência.
e que os seres olhudos e cabeçudos das figuras são pessoas normais com máscaras, e que as naves em formato de disco, muitas vezes com uma pessoa dentro, eram um tipo de brinquedo da época. Sei. Em 1910, um disco dourado foi encontrado por um fazendeiro no pequeno distrito da Alemanha. O homem achou o objeto muito bonito, mas pensou que não tinha nenhuma serventia, então deu para o seu filho brincar. Anos mais tarde, um negociador de antiguidades visitou a casa dessa família para comprar máquinas antigas e encontrou o tal disco lá. Na hora ele fez uma oferta, comprou e depois revendeu para um grupo de pesquisadores. Depois disso, muitos estudos foram feitos com o objeto, que foi datado de 3.500 anos atrás. Mas o que impressiona não é sua idade. O artefato carrega alguns escritos que fazem dele o calendário astronômico mais antigo do mundo, contendo informações do espaço em que as pessoas da época não tinham como saber. Nele existem todos os planetas do Sistema Solar, o que seria impossível. Por exemplo, Urano só foi descoberto no século XVIII e Netuno apenas no XIX. Então, como diacho esses dois planetas estavam nesse disco de mais de 3.000 anos atrás? Aí que tá o mistério. Seja lá quem tenha sido responsável por fazê-lo, tinha muito mais informações do que o restante das pessoas da época. Provavelmente alguém que conhecia o espaço como a palma da sua mão. Não é possível que exista só a gente nesta galáxia! Myanmar é um país muito misterioso por ser desconhecido do público geral. Ele fica na Ásia e foi colonizado pela Inglaterra. E uma das coisas que mais chamou a atenção é essa pedra gigante que está apoiada no penhasco, sem a ajuda de nada e que nunca ameaçou cair. Desafiando todas as leis da física, a rocha fica bem perto da borda, mas ela não rola e nem tomba para o chão. Ao longo dos milhares de anos, ela já sobreviveu a terremotos horríveis e até mesmo furacões, continuando imponente, mesmo parecendo que vai tombar a qualquer momento. Físicos já visitaram o local, fizeram estudos e observaram alguns pontos. O primeiro é que a área de contato com o solo é muito pequena, e mesmo com seu peso, seria impossível ela continuar no topo. Fora o grau de inclinação e a gravidade que deveriam empurrar a rocha para baixo. Como ela continua ali, não pode ser explicado pelos conhecimentos atuais. A lenda local fala que o que mantém a formação natural no alto é apenas um fio de cabelo do próprio Buda. Um dos pontos turísticos mais importantes da Índia fica na cidade de Bombaim e se chama Templo de Kailasa. E assim como as igrejas de Lalibela, a construção desse lugar é um mistério para a ciência. Esse templo também foi esculpido diretamente na rocha, porém não uma qualquer. Isso é basalto, também conhecido como rocha vulcânica, sendo mais duro e mais difícil de esculpir. Porém, mesmo assim, em 783 d.C., os caras conseguiram construir essa maravilha usando apenas uma ferramenta chamada bisel e um martelo de madeira. Mano, olha esses detalhes, as esculturas esculpidas à mão, o lugar gigantesco feito a partir de uma única pedra. Para a ciência é impossível fazer algo assim sem as tecnologias atuais, como serras elétricas e britadeiras. Como o povo da época pôde reproduzir tão perfeitamente tantos detalhes em uma rocha difícil de se trabalhar ainda é um mistério. As lendas contam que o local era o túmulo de um deus gigante e que seu corpo foi roubado pelos colonizadores. Mesmo a cidade de Hangzhou sendo moderna, bem no meio dela existe uma torre muito bonita chamada Baoshu Pagoda. Historiadores afirmam que o monumento foi erguido 963 d.C., mais de 1000 anos atrás, e o que chama atenção é sua base pequena suportar 7 andares de maneira elegante e bem diferente dos prédios comuns. Porém, essa construção era ainda mais majestosa, quando foi erguida. Porém, após uma reforma ser feita em 1933, a torre perdeu cerca de 1/3 da sua altura total,
ficando sem 2 andares. A coisa mais intrigante dessa torre é o fato de não existir escadaria interna para sair do solo e chegar até o topo, e isso faz uma dúvida surgir: como construíram os outros andares sem uma escada? Quem quiser subir precisa se arriscar escalando pelo lado de fora. O templo de Pancharvana fica na Índia e foi construído há cerca de 2000 anos atrás, sendo erguido para contemplar o hinduísmo e funcionando até os dias de hoje, com milhares de religiosos aparecendo por lá toda semana. Apesar das cores bem bonitas do lado externo, o que mais chama atenção é algo que está do lado de dentro: uma pessoa andando de bike. Mas como seria possível ter referência a algo assim se a bicicleta é uma invenção de 200 anos, enquanto o templo está lá há 2 milênios? Esse tipo de coisa é conhecida como oparte, que significa um objeto fora do seu tempo. Será que algum viajante do tempo ajudou na construção desse lugar e resolveu deixar um easter egg para as futuras gerações? Será? Roma foi uma cidade que cresceu a ponto de terem que pensar em como levar água potável para as residências mais distantes. E é aí que entra os aquedutos romanos, que até hoje desafiam a engenharia, pois muito pouco se sabe sobre como eles tinham conhecimento dessa tecnologia há séculos atrás. Com muito investimento, essa civilização conseguiu transportar água do rio Tibre através desses dutos que atravessavam o interior das montanhas ou eram sustentados por construções quando passavam por vales mais baixos. Às vezes o líquido era transportado por canos ou algo semelhante a isso, que nada mais era do que rochas com furos no meio, que podiam se estender ao longo de 90 quilômetros. Eles criaram um sistema de água corrente que abastecia fontes, banheiros públicos e domésticos, e tudo mais que você possa imaginar que tenha água no meio. O sistema tinha capacidade de abastecer 10 milhões de pessoas com água potável, que antes do consumo passava por um sistema de tratamento, retirando impurezas e purificando a água, deixando a mesma saudável e cristalina. Mano, imagine uma coisa dessas: água encanada em 312 a.C. Era só pegar o jarro e levar para casa. Quer dizer que os romanos tinham água saudável e abundante e ainda não pagavam nada por isso? Bom, mais ou menos. Existia uma taxa cobrada dos mais pobres, enquanto os ricos eram isentos. Pois é, as injustiças do mundo sempre ocorreram. Não é algo novo, seja aqui ou na Roma antiga. E se eu te falasse que os foguetes como conhecemos hoje já tinham sido projetados em 1500 d.C., você acreditaria? Tá brincando comigo, pegadinho? O primeiro foguete lançado pelo homem foi em 1957, o que já era um baita avanço para a época. Porém, quem teve a ideia e projetou uma máquina de propulsão capaz de chegar no espaço nasceu 400 anos antes. Esse gênio à frente do seu tempo se chamava Conrad Reis, um engenheiro militar que viveu entre 1509 e 1576. Ele batizou o projeto de o dardo voador. O que impressiona é que esse homem possuía noções de engenharia espacial, astrofísica, aerodinâmica e química analítica. Seus manuscritos não só inspiraram um homem a ir para o espaço, como deram um direcionamento de como construir os foguetes que conhecemos hoje em dia. Bom, agora me fala, como esse cara possuía tal conhecimento? Nessa época, as pessoas ainda achavam que a Terra era o centro do universo e não o Sol. Porém, de uma forma inexplicável, ele tinha noções aeroespaciais que só veríamos durante a corrida espacial, muito tempo depois. Como Conrad Reis sabia de tudo isso, ainda continua sendo um grande mistério. Será que ele foi um viajante do tempo? Pumapunku é um sítio arqueológico localizado na Bolívia que foi construído em 500 d.C. Um dos vários mistérios que existem por lá é como eles conseguiram transportar essas pedras que são de outro local para a região que fica a 4.000 metros acima do nível do mar. Mano, existem rochas com mais de 130 toneladas.
Os pesquisadores simplesmente não sabem explicar como foram parar lá em cima. Outra coisa é o segredo da precisão dos cortes feitos nas pedras, que são retinhos e perfeitos, enquanto as rochas são maciças e extremamente resistentes. Veja você mesmo, é impossível ter esse resultado com ferramentas primitivas. Veja os furos também. Algo assim só poderia ser feito com uma serra elétrica e uma furadeira. Porém, há mais de 1000 anos atrás, os construtores não possuíam nada disso. Além disso, vários monolitos são idênticos, parecendo peças de uma linha de montagem que foram feitas por máquinas e não por mãos humanas. Outro fato que deixa uma pulga atrás da orelha de especialistas são os tijolos de pedra das paredes do lugar. Eles são cortados com tanta precisão que se mantiveram seguros e encaixados mesmo sem argamassa, e nem uma lâmina de barbear cabe entre as pedras. Dá para imaginar uma construção sem nenhum pingo de cimento passar centenas de anos de pé, mesmo com terremotos e tempestades? Mas Ronan, quem foi que fez essa maravilha da engenharia antiga? Talvez a resposta esteja lá em cima. As lendas do local, passadas de geração em geração, dizem que foram os deuses que desceram do céu em suas carruagens de fogo e construíram o local em apenas 5 noites. Para muitos ufólogos, Pumapunku foi uma obra dos alienígenas. Existem pessoas pelo mundo que defendem a hipótese de que gigantes já estiveram aqui no nosso planeta. E a própria Bíblia nos confirma isso, né? Porém, existe alguma outra prova que criaturas colossais já pisaram aqui na Terra? Pelo que parece, eles não só pisaram, como deixaram pegadas. Dá só uma olhada nessa marca encontrada em uma pedra na antiga cidade de Pingyao, na China. Caracas, esse é o famoso pé do Pateta, hein? Como alguém poderia ter um membro tão grande? Se compararmos com uma pessoa normal, chega a ser assustador. O dono dessa pegada deveria ter pelo menos 4 metros de altura. Outras pistas de que os gigantes viveram entre nós estão espalhadas em outras partes do mundo, como é o caso dessa outra evidência extremamente gigantesca que foi encontrada na África do Sul. A marca tem 1,2 metros de altura e estima-se que possua pelo menos 200 milhões de anos. Vale lembrar que a ciência não acredita em uma raça de homens de vários metros de altura. Então, como explicar essas marcas de pés tão imensas? Fazendeiros de uma vila chamada Xayambencun, na China, resolveram drenar a água de alguns pequenos lagos que haviam nas redondezas. Isso em 92. E então veio a surpresa, porque além de lama, eles encontraram 24 cavernas submersas que escondiam um grande mistério. Elas foram chamadas de Cavernas Longyou. Essas maravilhas arquitetônicas foram feitas há 2000 anos atrás e impressionam não apenas pelo tamanho, mas também por possuírem detalhes impossíveis de explicar. A primeira coisa é que as ligações entre essas grutas formam a constelação de Ursa Maior. Além disso, as cavernas possuem em média 1000 metros quadrados e 30 metros de altura. E mesmo sendo enormes, cada pedacinho da parede possui algum tipo de entalhe, sejam desenhos muito bonitos e detalhados ou apenas riscos aparentemente sem significados. Mano, imagina alguém escavando a rocha dura sem equipamentos modernos e fazendo algo tão minucioso. Para deixar tudo ainda mais misterioso, as colunas foram colocadas em locais estratégicos, matematicamente posicionadas para suportar o peso da parte superior, esculpidas perfeitamente como se tivessem sido cortadas por laser. Achei bonito, viu? Tá lindo. Essa estrutura foi tão bem feita que atravessou os séculos. Se pegarmos a construção moderna mais bem feita da atualidade, eu duvido que dure tanto tempo. Matemática, geologia, astronomia, engenharia e arquitetura. Um povo desconhecido possuía todos esses conhecimentos
de uma maneira que ainda não sabemos, ou melhor dizendo, não conseguimos explicar. Além de pegadas, outra prova de que gigantes já teriam habitado nosso planeta pode ser encontrada nesse local chamado Planície dos Jarros, que fica no país asiático de Laos. Como o nome já sugere, é um local lotado de potes feitos de pedra, que são extremamente maiores do que os que estamos acostumados. Na verdade, são até maiores do que o próprio ser humano. Então quem usaria utensílios tão enormes assim? Os maiores chegam a ter 3 metros de altura e pesarem mais de 5 toneladas. Apesar da maioria ser do mesmo formato, também existem versões quadradas e até peças gigantes que supostamente seriam usadas como tampas. Cientistas sugerem que tudo foi feito há 2000 anos atrás, e o maior mistério é: para que serviam essas panelas gigantes? Quem as construiu? Eu já não sei, querido, que eu não vi. Artefatos antigos são difíceis de serem interpretados por nós, mas esse daqui, encontrado aos arredores do sítio arqueológico de Nazca, no Peru, parece ser a cabeça de algum extraterrestre. Como é que é? Muito menor que o crânio de um homem comum, esse achado ainda é bastante misterioso, pois parece ser a cachola mumificada de alguma criatura bem pequena e não humana. Além disso, estudos indicam que há evidências de sangue e medula no interior do objeto antigo. Depois que um pesquisador submeteu o crânio a um raio-x, descobriu-se que ele é orgânico e que possui cavidades similares a narinas e órbitas oculares. Nas mesmas proximidades também foi encontrada essa mão esquisita com apenas 3 dedos alongados que foi envolvida em argila e enterrada por anos no deserto. Seria essa mão e a cabeça da mesma espécie alienígena? Em 2022, um grupo de pesquisadores fazia uma expedição nos arredores do arquipélago de Açores, próximo de Portugal, quando eles perceberam algo fora do comum bem no fundo do oceano, uma sequência de buracos iguaizinhos uns aos outros. Esses pesquisadores concluíram que, por conta de sedimentos ao redor das bordas, eles foram escavados por alguém ou alguma coisa. Mas o que e quando? É difícil de acreditar que foram feitos pela vida marinha, pois formam uma linha simétrica perfeitamente reta. Humanos também não poderiam chegar até esse local, afinal de contas, fica a mais de 250 metros de profundidade. Os cientistas também não acreditam em uma formação natural. Bom, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Descartaram mãos humanas, vida marinha e formação natural. Então simplesmente não temos explicação para esse fenômeno. O que diacho está acontecendo por lá? Os arqueólogos chineses encontraram em uma tumba o corpo de um soldado, junto com sua espada, em um recipiente em formato de cisne, feito de bronze. Tudo datando de 221 a.C., mais de 2000 anos atrás. O que chama a atenção em todos os objetos deixados na sepultura nem é o jarro em si, mas sim o que existe dentro dele. Mais de 3 litros de um líquido marrom que ninguém sabe dizer o que é. Algumas amostras já foram retiradas e levadas ao laboratório, porém ainda não se tem a resposta do que poderia ser. A ciência não pode explicar sua composição e muito menos sua serventia. O interessante é que lendas e manuscritos chineses falam sobre um elixir que pode dar vida eterna. Será que se trata desse fluido estranho cujos ingredientes são desconhecidos? Bom, até agora ninguém teve a coragem de beber para testar. Um homem chamado Dmitri havia pegado uma grande quantidade de carvão, como fazia de costume, para acender a lareira, quando percebeu que ali no meio tinha algo diferente que se destacava pelo formato. Pensando ser algo valioso, o russo entrou em contato com especialistas. Depois de alguns estudos, verificaram que o objeto era composto por 98% de alumínio e 2% de magnésio. E isso deixou todos os cientistas ainda mais impressionados. Acontece que essa liga metálica não existe na natureza, ou seja, um ser inteligente produziu a peça manualmente.
O mais incrível é que parece a parte de um mecanismo, né? Como uma cremalheira. O problema é que o pequeno objeto possui 300 milhões de anos, uma época em que o ser humano nem sonhava em existir. Ué? Se não foi feito pelo Homo sapiens, por quem foi? Aí que está a chave do mistério. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima.